tema que eu vou abordar agora é o tema do agravo em execução, um recurso universal para combater toda e qualquer decisão exarada no âmbito da vara das execuções penais, desde sentenças que denegam ou que provêem uma progressão de regime, e aí já fica bem claro que esse recurso pode ser utilizado tanto pelo Ministério Público quanto pelo advogado de defesa do condenado. O agravo em execução ele é uma forma geral, uma forma genérica, que pode ser utilizada para combater toda e qualquer decisão em âmbito de execução penal, desde aquelas que autorizam a concessão dos direitos do preso, até aquelas decisões homologatórias de penalidades administrativas que ele venha a sofrer no curso de processos disciplinares na seara da execução. O artigo 197 da Lei das Execuções Penais, Lei 7.210, dispõe que caberá agravo das decisões da execução penal. Eu lerei para vocês o dispositivo, que desde logo já deixo claro, não explicita o rito que deverá ser seguido nesse agravo, o que gerou controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, o que nós também vamos tentar resolver no âmbito desse vídeo e dos próximos sobre esse tema. O artigo 197 dispõe, em seus próprios termos, do seguinte teor. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Isso, se referindo evidentemente à execução penal, fala-se do juiz da execução penal, no âmbito da execução penal. E aí, efetivamente, essa disposição do artigo 197, ela se dá no título 8 do procedimento judicial, e aqui a tramitar, no caso do Estado do Rio de Janeiro, na vara das execuções penais. Vou ler aqui, são 4 artigos, rápido, mas que vão dar conta do rito, sem, no entanto, dar conta da forma do rito do agravo, em sentido mais estrito. O artigo 194 estabelece assim: o procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. E aqui, é claro, fixando a competência da execução penal para toda e qualquer situação prevista na lei das execuções penais, nada mais coerente. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa, no caso, o diretor do estabelecimento prisional, ou quem lhe faça as vezes. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Ou seja, aqui é um rito polar, por assim dizer. Se o requerimento é do Ministério Público, ouve-se o apenado, evidentemente na figura do seu defensor. Se o rito foi dado início por qualquer das pessoas do artigo 197, interessado sempre representado por advogado, o rito é judicial e, portanto, é necessário a interferência do advogado, a gestão do pleito pelo advogado, aí sim se dá vista ao Ministério Público para que se manifeste. Parágrafo 1º, sendo desnecessária a produção da prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo, ou seja, 3 dias. Parágrafo 2º, entendendo indispensável a realização da prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Então eu tenho o rito genérico da execução penal e do processo da execução penal, mas no caso particular do artigo 197, prevê especificamente o recurso a essas decisões exaradas no âmbito da execução penal. E diz de forma muito sucinta: das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. E aí, efetivamente, parte da doutrina começou a entender que, na verdade, isso se refere ao agravo previsto no Código de Processo Civil. E aí isso foi entendido dessa maneira e essa corrente acabou se consolidando como uma corrente minoritária. Uma vez que a corrente majoritária, ela entende que, na verdade, o rito que deve ser observado quando nós estivermos falando do agravo em execução é o rito do recurso em sentido estrito, do rese, disposto lá no artigo 581 do CPP. Isso faz todo sentido, uma vez que lá no rese existem previsões legais diversas acerca das mais variadas formas
de benefícios carcerários, como unificação de penas, salvo engano, ou livramento condicional, mas efetivamente essa lei especial da execução penal prevê que o recurso é de agravo. Então nós estamos tratando aqui de um agravo que trata efetivamente de uma matéria muito particular de execução penal. Então o nome da peça é agravo em execução e de fato o rito é o rito do recurso em sentido estrito. Então em tudo esse agravo se assemelhará ao rito do recurso em sentido estrito, ou seja, prazo para interposição, né? E aqui o prazo está estabelecido pela súmula 70, tá? Pela súmula 700 do STF, que assim diz: é de 5 dias o prazo para interposição do agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Então, há inclusive aqui esse prazo de interposição de 5 dias e, por analogia em relação ao recurso em sentido estrito, é o prazo de mais 2 dias para a juntada das razões. Né, fica aqui efetivamente consignada uma primeira peça de interposição como necessária, em que eu entendo deverá caber aqui o juízo de retratação na forma do rese, e aí efetivamente as razões devem ser, seguindo a regra do recurso em sentido estrito, não ocorrendo a retratação do magistrado, remetidas ao tribunal, como seria com recurso em sentido estrito para qualquer dos efeitos. O agravo à execução, ele precisa ser considerado aqui como um recurso universal, né? Ele, na verdade, ele vai servir para decidir situações da lei das execuções penais que vão lhe versar sobre conversões, homologação de faltas graves, incidentes de medida de segurança, livramento condicional, progressão e regressão de regime, saída temporária, sursi, trabalho externo, unificação de pena e todos os outros que se refiram efetivamente a esse trâmite judicial da execução penal. Isso já foi objeto de prova da OAB, já caiu numa prova da OAB recente, o agravo em execução, e eu acho que quem está se preparando para a prova da OAB e vai fazer a segunda fase em direito penal, precisa conhecer esse recurso, sobretudo com as particularidades do recurso de agravo. Com a particularidade dos recursos em sentido estrito. Lembrando sempre que a fundamentação no momento da interposição deverá se dar com base no artigo 197 da Lei das Execuções Penais, pois se trata efetivamente de um recurso diferente, embora utilizado analogicamente na forma do recurso em sentido estrito previsto no artigo 181. Inclusive, nesse sentido, nós temos que observar o respeito à regra dos documentos obrigatórios, conforme disposto no parágrafo único do próprio artigo 587 do Código de Processo Penal, ou seja, a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição, né? Então, isso deve constar necessariamente na peça como um instrumento a ser formado, e aí, efetivamente, esse recurso poderá ser proposto na forma de um recurso em sentido estrito, embora a gente nunca possa esquecer que o nomen juris dele é, de fato, agravo em execução. Importantíssimo considerar também que, quando nós estamos falando de execução penal, nós estamos falando também da necessidade de observar essa bilateralidade do rito do procedimento judicial. Então, mesmo que eu não esteja falando aqui especificamente do agravo agora, mas de um pedido, por exemplo, de progressão de regime intentado pelo preso, nesse caso, forçosamente se dá vista ao Ministério Público para se manifestar em 3 dias. E o contrário também, qualquer tipo de pedido, por exemplo, de regressão de regime proposto pelo Ministério Público, se dará vista ao condenado, e aí efetivamente o seu advogado ou defensor público deverá se manifestar em 3 dias. Após a decisão judicial, e aí sim caberá o agravo em execução. Lembrando sempre que esse agravo, ele tenta combater uma decisão judicial da execução penal. Então eu vou endereçá-lo à vara das execuções penais na peça de interposição e só então recebido esse recurso, dirigir as razões ao tribunal. Certo, pessoal? Queria tentar para vocês essa dica. Eu acredito e tenho observado cada vez mais frequentemente que as peças da execução penal serão cobradas no exame da OAB. Isso já é uma tendência, sobretudo porque a execução penal se tornou, no nosso país, um tema quase que onipresente quando estamos falando de direito penal, sobretudo porque essas decisões cabem, inclusive, com relação a procedimentos de execução penal que se apliquem a presos provisórios, ou seja, os 42% de presos preventivos
né, que estão numa situação de estarem submetidos à lei das execuções penais, se eventualmente precisarem pleitear algo judicialmente, como necessidade de uma homologação de falta grave que vai ser questionada, por exemplo, na eventualidade da decisão da homologatória, questionada a decisão homologatória, a via eleita será o agravo em execução. Peça das mais fáceis de serem identificadas. Se eu estou tentando combater decisão da execução penal, não tenha dúvida que a peça cabível é o agravo em execução. Lembrando que o habeas corpus, quando nós estamos tratando do exame da OAB, seguindo as últimas orientações de todos os exames, ele deve ser evitado, a menos que expressamente não esteja sendo ali afastada a sua aplicação. Certo, pessoal? Muito obrigado e espero que vocês continuem assistindo os nossos vídeos.